Reconhecido como um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, Muricy Ramalho teve suas maiores conquistas comandando o São Paulo. Ainda teve grandes passagens como técnico por Santos, Fluminense, Internacional, o Náutico e também o time do São Caetano. É ídolo de todas essas equipes como treinador. Porém, a sua ligação com o tricolor paulista se mostra ainda mais antiga quando o Muricy tinha um sonho de ser jogador de futebol. Seria na década de 70, quando faria a base e atuaria no profissional do clube. Promessa do futebol brasileiro, o jovem Muricy não conseguiu deslanchar na carreira por conta de contusões que tirou o ímpeto e também a velocidade daquele meia atacante raçudo e habilidoso, inclusive chegando a flertar até mesmo com a seleção brasileira. Os caminhos de Muricy Ramalho como jogador poderiam ter sido trilhados na Sociedade Esportiva Palmeiras, mas o amigo de seu pai, o ex-zagueiro e treinador Valdemar Carabina, o levou para o São Paulo ainda em 1975, quando tinha somente 10 anos de idade. Desde cedo, o jovem mostrava talento absurdo pelo tricolor e já em 69, quando tinha apenas 14 anos de idade, arrastava multidões nas decisões dos torneios Dente de Leite. 2 anos depois, aos 16 anos, já fazia parte do elenco profissional são paulino, treinado por Oswaldo Brandão. A sua estreia como profissional ocorreu 2 anos depois, em 1974, em um jogo válido contra o União Bandeirante, com a vitória tricolor pelo placar de 1-0. A partir de então, começou a estar presente no time profissional do São Paulo. A temporada de 74 foi de adaptação para o jovem Muricy Ramalho, porém no ano seguinte, em 75, seria a melhor temporada do craque, inclusive de sua carreira. Com um preparo físico melhor, um pouco mais forte, já que sempre foi um jogador franzino, ele foi um dos destaques no título do Campeonato Paulista daquele ano. Fazia parte de um grande time do São Paulo, que tinha dentre outros grandes nomes, o goleiro Valdir Pérez, Chicão, Pedro Rocha e também Sérgio Chulapa. Porém, em 76, o jogador teve mais uma temporada abaixo da média, assim como todo o elenco do São Paulo. No ano seguinte, em 77, o que era ruim piorou. E mesmo em uma temporada do primeiro título brasileiro do São Paulo, Muricy Ramalho sequer entrou em campo na conquista. Ele sofreu uma grave lesão no seu joelho direito e só conseguiu se recuperar pouco mais de 1 ano depois. Tal lesão custou caro ao Muricy, que estava sendo especulado para estar entre os convocados para jogar a Copa de 78, que fosse realizada na Argentina. Enquanto ele se recuperava, o Muricy já era considerado por muitos como um ex-jogador em atividade, e o seu fim de carreira era dado como certo, isso com somente 23 anos de idade. Porém, o jogador conseguiu se recuperar para voltar aos gramados e sendo escalado aos poucos pelo treinador Rubem Minellis, já no final de 78. Ainda considerado uma promessa, envolto a um preparo físico que não agradava o São Paulo, o time optou por vender o Muricy em 79. O seu destino foi o Puebla do México, que pagou cerca de $100 mil ao tricolor paulista. Dessa forma, encerrava a passagem de Muricy como jogador do São Paulo. Ele jogou de 74 até 78, atuou em 194 partidas e fez 30 gols no elenco. De início, o Muricy teve dificuldades como jogador de futebol mexicano, e tinha como principal característica a imposição física e defensiva. Porém, ele soube se adaptar à nova realidade, tanto que na temporada 83-83 foi campeão mexicano e no ano seguinte um dos artilheiros do campeonato. Porém, mesmo com tamanho sucesso no futebol do México, em 84 o Muricy sentiu saudades do Brasil, firmando um contrato de empréstimo com o América do Rio de Janeiro. Infelizmente, os problemas físicos seguiram atrapalhando o jogador, que mesmo com um enorme potencial, pouco pôde fazer pela equipe carioca. Sem outra opção, o meio-campista se despediu dos gramados de maneira oficial em 1975 com apenas 30 anos de idade. Ele ainda chegou a jogar anos depois no Sportivo Atabiniense em 88, mas por conta de uma grave lesão não conseguiu jogar e assumiu a vaga de treinador por 10 jogos no time. Após ele se despedir dos gramados precocemente, Muricy Ramalho teve a oportunidade de treinar o Puebla do México, equipe onde ele viveu grandes momentos da carreira de jogador. Aconteceu em 1993, mas a sua passagem durou só alguns meses, já que ele aceitaria o convite para treinar os juniores do São Paulo no ano seguinte.
Ainda em 1994, o Muricy é promovido a assistente técnico do Tele Santana, grande Tele Santana, maior ídolo e referência como treinador, sendo responsável por treinar o Expressinho Vitorioso, que foi o time B do São Paulo na época, que ganhou diversos títulos. Com o aprendizado de seu mestre, Tele Santana, treinou o time principal do tricolor em 96 por uma temporada, mas seguiu a carreira em outros clubes até retornar ao Morumbi 10 anos depois, e o resto é só história.